seguindo aqui, vamos entender que, do ponto de vista do mecanismo de ação, síntese da parede celular, DNA-girase, elongação do RNA, na RNA polimerase e DNA dependente, aqueles DNAs de RNA de cadeia positiva e coisa do tipo. Síntese proteica, seja no indicador 50S, ou seja, na porção proteica do RNA, seja na porção de RNA ribossômico, seja na síntese de lipídio, seja na estrutura e função da membrana citoplasmática, até no mecanismo de ácido fólico, para cada tipo de metabolismo bacteriano, nós temos um tipo específico de antibiótico. Estas são as principais classes, essas são as principais categorias. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá. Inibidores da síntese de peptidoglicano. O peptidoglicano é uma estrutura, é um carboidrato ligado a lipídio, que está, e alguns aminoácidos ligados a essa cadeia de carboidrato e lipídio, que está muito presente na parede celular da bactéria. Ok? Então, nós estamos falando de um DNA de parede. Um exemplo desse inibidor de síntese, nós temos as penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Temos também a bacitracina, fosfomicina e a vancomicina. E temos a cicloserina. Percebam que, embora todas essas categorias ou todas estas classes elas sejam utilizadas para inibir a síntese de peptidoglicano, elas atuam em cadeias específicas desse peptidoglicano. Muitas vezes inibindo a adição de um grupo fosfato, muitas vezes afetando uma elongação da cadeia do peptidoglicano, muitas vezes impedindo a estrutura, a formação, o arranjo tridimensional dessa estrutura. Então temos esses tipos de antibióticos. Lembrando que o mais complexo deles é a vancomicina, tá? Essa aqui é o antibiótico de última escolha que a gente tem, tá? É o último espectro que a gente tem a nível de Brasil para utilizar, tá? Abaixo da vancomicina nós temos os carbapenêmicos e os mais simples, os mais comumente utilizados são as penicilinas. Então, quem faz tratamento para alguma doença infecciosa, por exemplo, usando a amoxicilina de 500 miligramas, seja ela monoidratada ou não, faz o uso de um tipo de penicilina, ou seja, de uma das classes de penicilina, que é uma substância que atua sobre a síntese do peptidoglicano, ok? Antibiótico que atua sobre a membrana plasmática, tá? Nós temos a polimixina B. Esse é um dos antibióticos mais comumente utilizados aqui no nosso país, que tem como ação inibir a reparação da membrana plasmática. Tá? Então, os danos provocados à membrana não são reparados pela inibição dessa substância antibiótica, que é a polimixina B. Alguns inibidores da síntese proteica. Para cada etapa da síntese proteica, a gente tem um antibiótico que atua favorecendo esse, ou inibindo o favorecimento desse processo. Então, o cloranfenicol, ele liga a porção 50S e ele vai inibir a formação de uma cadeia polipeptídica. Os macrolídeos, por exemplo, a eritromicina, as streptograminas, como por exemplo a quinopristina, a dalfopristina, a claritromicina e a azitromicina, enquanto macrolídeos, atuam também nessa porção 50S. A streptomicina, ela também se liga à porção 50S e inibe o movimento de translocação do ribossomo no RNA mensageiro.
As tetraciclinas, ela se liga à porção 30S e ela impede a ligação do RNA transportador ao complexo RNA mensageiro e ribossomo. Temos a streptomicina, que ela liga a porção 30S e promove o erro na leitura do códon via RNA. Tá? Temos a oxazolidinona, que ela liga-se à porção 50S e ela impede a ligação do RNA transportador ao complexo RNA mensageiro ribossômico. Obviamente, vocês devem estar se perguntando que preciso saber o mecanismo de ação de cada uma dessas drogas? Para a farmacologia, sim. Tá? A nível farmacológico, sim. Então, é comum na farmacologia, principalmente quando a gente está estudando os antibióticos, a gente saber esses mecanismos de ação. O que vocês, nesse primeiro momento, precisarão saber é justamente classes ou os exemplos dos antibióticos e onde cada um deles atua. Tá? Então, se for pedido para vocês exemplos de antibióticos que atuam sobre a síntese proteica, cloranfenicol, macrolídeos enquanto uma classe, eritromicina e por aí vai, ok? Então, da microbiologia, é isso que eu ficarei tentado a cobrar de vocês. Tá? Então, eu não preciso que vocês especifiquem em qual porção ele se liga, em qual substrato ele se liga, em qual etapa dessa síntese proteica ele está se ligando, ok? Então, isso para mim não é, no início, uma necessidade, tá? Os inibidores da síntese de ácido nucleico, principalmente atuando sobre as topoisomerases 2 e 3. Temos as quinolonas e a fluoroquinolona. Temos o metronidazol, temos a novobiocina e temos também, no caso de fungos, a griseofulvina. Tá? Tanto o metronidazol quanto a novobiocina e a griseofulvina, elas são agentes, são drogas que atuam na molécula de DNA, sejam nas isomerases, nas polimerases ou nas topoisomerases. Temos um outro exemplo também que atuam nesse processo, que é a rifampicina. Para quem for tratar paciente com tuberculose, para quem for tratar paciente com febre maculosa, as rifampicinas elas são muito bem aceitas, muito bem utilizadas no tratamento dessas doenças. O espectro de ação do antibiótico, né, do antimicrobiano, para eucariotos, fungos, nós temos os azóis, as alinanas, as alilaminas, as ciclohexamidas, os polienos, os polioxinas, os análogos de ácidos nucleicos e as equinocandinas. Já para bactéria, a gente tem para micobactéria, para gram-negativa e para gram-positiva. Tá? Então percebam que as penicilinas elas atuam melhor em gram-positivas e pouco em gram-negativa. Tá? Então, existem algumas gram-negativas que a gente pode utilizar a penicilina? Sim. Mas as classes das penicilinas, seja de primeira, segunda, terceira ou quarta geração, elas são muito mais usadas para gram-positivo. Tá? Então, para cada um destes tipos de infecções, nós temos uma classe específica. Então, agora, vocês podem colocar um quarto item na escolha do antibiótico com relação à bactéria, que está aqui, ó, o gram, seja negativo, seja ele positivo. Tá? E vocês percebem aqui que o grupo das tetraciclinas, eles têm um espectro hoje, eles são antibióticos que têm um espectro muito inespecífico. O que eu quero dizer com isso?
o espectro das tetraciclinas é muito maior hoje do que dos outros antibióticos, que têm um espectro muito mais específico. Tá? O que não impede, por exemplo, é que você não conhecendo uma gram-positiva, mas sabendo que ela pertence ao grupo das gram-positivas, vocês usem uma penicilina qualquer. Com base no diagnóstico molecular ou com base na detecção do patógeno, vocês podem usar um espectro específico. Já na tetraciclina, um amplo espectro da tetraciclina, ela pega muito mais grupos de bactérias, tanto gram-negativa quanto os parasitos obrigatórios, as riquétias e clamídias, por exemplo, em relação aos demais. Tá? As polimixinas, por exemplo, elas atuam num grupo muito restrito de gram-negativas. Então, esse conhecimento ele acaba sendo mais, digamos assim, palpável para vocês à medida que vocês passam a ter o domínio desse conhecimento. O possível efeito da ação dos antibióticos. Então, a gente vai passar a nível de efeito. Autonomia. A autonomia é para cada grupo. Um grupo de antibiótico atua sobre um determinado tipo de bactéria. Então, para o tipo de bactéria A, você tem um antibiótico A. Para a bactéria B, você tem a bactéria B. A não interfere em B. Mas pode acontecer de que alguns antibióticos eles tenham um efeito antagônico. O uso de um antibiótico começa a inibir o uso do outro. É aquilo que eu expliquei. Você usa bactericida para bactericida, bacteriostático para bacteriostático. Existe uma droga que tem os dois? Sim. Creio eu que eu falei até com Joel há um tempo atrás, que a gente estava discutindo essa questão dos antibióticos. Alguns da mesma classe podem funcionar de forma sinérgica. A utilização de uma classe de antibiótico bactericida com outro bactericida pode ter um sinergismo positivo ou eles podem ter um sinergismo negativo. Tá? Então, esses são os possíveis efeitos que a gente tem no uso de antibiótico. Claro que os antibióticos também eles podem ser interferidos no mecanismo de ação por outras drogas que a gente vai ver mais à frente. Importante para vocês, tá? Bom uso versus o mau uso, tá? Esse L, esse mal devia estar com U, tá? Mas qual a diferença entre usar bem ou usar de forma equivocada? É que tanto o bom uso, seja numa medida profilática, seja num tratamento, isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Independente se o paciente ele seguiu à risca o tratamento, independente se esse antibiótico ele foi utilizado de forma correta e o paciente seguiu todo o tratamento, mesmo esse bom uso e mesmo o uso indiscriminado, ele leva ao surgimento de linhagens resistentes. Tá? Então, esse é um efeito já previsto nessa versatilidade que a gente tem das bactérias. Tá? Então, não se engane. Vocês podem discutir se o bom uso gera menos cepas resistentes ou menos linhagens resistentes e que o mau uso geraria mais. Ok, essa é uma discussão possível, tá? Mas tanto o bom quanto o mau uso levam ao surgimento de linhagens resistentes, tá? E o curso dessas linhagens resistentes nos pacientes é cada vez mais a gente ter
uma ineficácia do tratamento, tá? Infelizmente, assim. E se um micro-organismo ele não responder a essa droga, espera-se o óbito do paciente, tá? Então, gente, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas é uma provocação que eu sempre faço com vocês. É, usar um espectro específico, usar amplo espectro, usar uma dose máxima, usar um antibiótico mais potente para uma doença mais simples, isso não é uma imposição. Acho que seria melhor essa palavra, tá? Não há uma imposição quanto a isso, tá? Isso vai de acordo com a conduta do médico quando ele tem o domínio daquilo que ele tem que fazer, tá? Então, essas condições aqui ficam para vocês mais à frente começar a pensar nela, tá? E só para vocês entenderem como funciona isso na prática, todo micro-organismo, todo, independente de qual for, espera-se que ele seja sensível, tá? Quando alguma condição no meio não faz ele crescer. Então, quando a gente tiver no laboratório fazendo um teste com antibióticos, a gente semeia a placa com bactéria e coloca os disquinhos de antibiótico. O antibiótico vai começar a liberar a substância química no meio. E quanto maior a distância do disco de antibiótico para a primeira cultura de colônia de bactéria que cresceu, a gente está falando que essa bactéria ela é muito sensível àquela droga. Outros a gente vai colocar o disquinho e a bactéria vai crescer literalmente por cima do disco. Ou seja, o antibiótico ele não tem nenhum efeito sobre ela. Ela é resistente. Mas toda bactéria ela é resistente? Não. Às vezes você pode estar falando que uma bactéria está sendo resistente à droga porque você está usando o antibiótico errado. Você está querendo que um antibiótico de gram positivo atue sobre gram negativo. Você está querendo fazer com que um antibiótico de bactéria aeróbia atue como um antibiótico de bactéria anaeróbia. Isso não vai acontecer. Tá? Então, não funcionou, é resistente? Não, você usou errado. Tá? Então, a resistência é quando aquele micro-organismo ele é capaz de crescer com a presença daquela substância, mesmo em doses em concentrações altas. Tá? Então, a gente avalia a resistência em placa e a gente prevê que essa resistência in vitro, que se dá pela presença da concentração média daquela droga que supostamente estaria na corrente sanguínea do indivíduo que estivesse fazendo tratamento, tá? Quando essa droga ela é administrada por via oral, tá? Por que por via oral? Porque a gente sabe que a concentração da droga ingerida por via oral, ela diminui, porque a gente não absorve 100% da droga que está. Então, o cálculo, tá? O cálculo é da concentração média da droga no sangue da pessoa, e isso é quantificado quando a droga é administrada por via oral, nos estudos clínicos que a gente faz para essa condição, tá? Os tipos de resistência, elas podem ser natural, que a gente chama de resistência intrínseca, ou seja, todos os indivíduos da espécie são resistentes, tá? Exemplo, o antibiótico perde um sítio de ação. Então, por exemplo, drogas que atuam na parede, elas podem se tornar resistentes a macrolídeos, elas podem ter resistência por ausência de receptores nos ribossomos, por exemplo, de grãs negativas e assim por diante. Lembrem-se que uma bactéria resistente pode passar genes de resistência para as bactérias não resistentes, tanto da nossa microbiota, ou seja, tanto de forma endógena, quanto de forma exógena. Tá? A resistência adquirida ela se dá em linhagens resistentes e sensíveis na mesma espécie, como recombinação genética, mutação. Tá? Uma observação: a resistência
ela é vantajosa só na presença da droga, tá? Não provoca inibição ou morte de possíveis competidores das bactérias resistentes. Então, a gente acha que resistência é uma coisa ruim, mas para a bactéria é algo extremamente vantajoso quando nós relacionamos a bactéria como um ser vivo, tá? Então, fica aí uma dica para vocês. A resistência natural ou intrínseca. A bactéria está fora do espectro de ação da droga. Exemplo, penicilina G, as penicilinas no caso dos micoplasmas, vancomicina no caso de bactéria gram-negativa e os aminoglicosídeos também nas bactérias anaeróbias. A adquirida é por mecanismos genéticos diversos, onde nestes mecanismos surgem numa população específica algumas amostras que não sofrem mais a ação da droga. E essa população, ela vai passar essa possível resistência adquirida para outras bactérias nesta população, tá? Então, fica aí para vocês mais uma dica, mecanismo de ação e mecanismo de resistência, tá? Fica aí para vocês que da mesma forma que elas agem em um dado mecanismo de ação, aquele micro-organismo pode criar resistência naquele mesmo mecanismo, por aquele mesmo mecanismo de ação, tá? Fica para vocês um esqueminha, tá? Para vocês começarem a se familiarizar com algumas dessas categorias, tá? Algumas dessas classes, para vocês, quando estiverem lendo, tá? Quando vocês estiverem lendo um receituário, até mesmo uma ficha do paciente. O paciente está fazendo uso de rifampicina. Então, ele está fazendo uso de uma droga que inibe RNA. Ele está usando uma fluoroquinolona. Então, ele está usando uma droga que inibe a síntese de DNA. E assim para as demais drogas. Percebam aqui também que eu não entrei em dosagem, tá? Então, eu não estou falando de dosagem e eu não estou falando de posologia. Não estou falando de efeito colateral, não estou falando do risco que o antibiótico oferece para a gestante, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, que antibiótico ele é classificado em categorias A, B, C, D e X, tá? Em algumas literaturas é até categoria S também. Então, ABCDS ou ABCDX, sem aquele trocadilho ruim do X ter sido banido do Brasil, mas alguns antibióticos, principalmente os de categoria A, eles podem ser usados em qualquer etapa da gestação. Aqueles de categoria D, por exemplo, tem que ser usado estritamente em casos onde a gente não tem outra alternativa. X, por exemplo, é abortivo, tá? Então, fica aí a dica que antibiótico também a gente não pode usar de qualquer maneira em gestantes, tá? Independente da fase da gestação, tá? Isso a gente vai falar mais à frente, tá? Aqui o teste de sensibilidade aos antibióticos, que é o que a gente vai fazer. Então, percebam que aqui eu tenho vários discos de antibióticos. Então, eu tenho esse disco e tudo mais. Cada um desses discos tem uma droga. E suponhamos que aqui, nessa placa, eu esteja com ela impregnada de, sei lá, Klebsiella pneumoniae. Então, eu adquiri uma amostra do paciente, o catarro, por exemplo, e fiz uma cultura do catarro do paciente e cresceu tudo isso aqui na placa. No mesmo momento, então já fica a dica aí para a prática, no mesmo momento em que eu coloco as bactérias, que eu vou semeando as bactérias com um suave ou uma alça de platina, eu coloco, antes de levar essa placa para a estufa, esses discos com antibióticos e vou esperar ali 24, 48 horas. Tá?
Então, teste de sensibilidade, o paciente ele tem que esperar um tempo, 2, 3 dias, às vezes 5 dias, às vezes 40 dias, tá? De acordo com aquilo que eu quero diagnosticar. E aí eu vou medir, depois do crescimento, os chamados halos de inibição. Então, isso aqui é um halo de inibição. Tá? Esse círculo aqui é um halo de inibição. Então, vocês podem perceber que esse antibiótico aqui não formou um halo muito satisfatório. Qual é o resultado? Suponhamos que esse disquinho aqui seja uma cefalosporina. Lá no resultado do paciente que chega para vocês, vai chegar lá, por exemplo, cefalosporina S, cefalosporina R. Se tiver um negativo no S e um maisinho no R, você está dizendo o quê? Que ela não tem sensibilidade a cefalosporina ou qualquer antibiótico e ela é resistente a esse antibiótico. Então a gente não testa um só, a gente testa um arsenal. Percebam que esse antibiótico B aqui, vamos chamá-lo de B, sei lá, ampicilina. O halo de inibição foi muito modesto, foi quase imperceptível. Agora, vamos supor que esse aqui seja, sei lá, o antibiótico C seja a vancomicina. Então, significa que o halo de inibição à vancomicina foi maior e que a bactéria ela é sensível a essa droga. Tá? Então, eu posso dizer que eu vou excluir do tratamento do paciente estes antibióticos com menores halos de inibição. Ah, professor, eu posso começar a fazer o uso deste aqui, que tem um halo de inibição menor? Posso. Mas qual o efeito desejado? Tempo maior de tratamento para você aumentar a concentração da droga e tentar aumentar um pouco essa eficácia. Professor, eu posso lançar a mão e usar esse de cara? Pode. Tá? Há algum problema? Não. Desde que você esteja usando o antibiótico certo para aquela bactéria certa. Tá? Então, essa é uma conduta que na prática de vocês não se impõe. Tá? Então, você pode, às vezes, não usar dessa escala, usar uma escala intermediária, ok. Então, você pode fazer testes. Se esse aqui não funcionou, vamos para esse. Se esse não funcionou, vamos para o de cá. Se o de cá não funcionou, vamos para esse aqui, então. Deixar esse como última escolha. Tá? A gente também tem os E-testes, que funcionam da mesma forma que os discos de antibiótico. Aqui tem uma vantagem. Por que o E-teste é mais vantajoso do que as placas de antibiótico, os discos de antibiótico? Porque aqui não só eu tenho o halo de inibição, vocês estão vendo aqui no slide, então aqui não inibiu nada. Significa dizer que nesse TZ, aqui, ó, se vocês estiverem vendo um TZ, é um tipo de antibiótico, a bactéria ela é resistente a esse antibiótico. Reparem que no IP, praticamente um halo de inibição muito maior. Significa dizer que entre um antibiótico e outro, qual que você escolhe? Esse de cá. Além do fato de que aqui você ainda tem nessa reguinha aqui, você tem a concentração inibitória mínima. Então aqui você já sabe qual a dosagem mínima o suficiente para você usar como mecanismo de ação, tá? Então, a vantagem do E-teste é que além de você ter inibição, você sabe a concentração daquilo que você quer usar, tá? Infelizmente, tá? E aí vamos para os problemas associados a isso. Infelizmente, não são todos os serviços que têm essa possibilidade de fazer esses testes, tá bom? Então, vocês vão, às vezes, dar murro em ponta de faca e vocês não vão encontrar
um local para fazer isso. Então, geralmente, as prefeituras terceirizam esse teste, tá bom? Outras nem fazem. Outras já dão antibiótico para o paciente e seja o que Deus quiser, tá? Mas, a título de conhecimento, saibam vocês que existe essas duas possibilidades. O que nós vamos fazer no laboratório é essa aqui, tá? Nós vamos fazer o Kirby-Bauer, que é o teste de disco, tá bom? Com antibióticos, tá? Com base naquelas bactérias que supostamente vocês inocularam nos tubinhos, tá? A gente vai ver também se quem pegou celular tem bactéria resistente, se está resistente a quê, tá? Então vai ser um trabalhinho bem gostoso que vocês vão fazer no laboratório com isso. Então vocês vão ter pano para manga trabalhando com essas bactériazinhas aqui, tá bom? Do ponto de vista do antibiótico, uma das ações que o antibiótico tem ao final do processo, controla o micro-organismo, seja matando, seja paralisando ele, tá? E a conduta de vocês, e aí a conduta física de vocês, ela é muito maior do que, às vezes, o uso de uma substância. Porque tudo começa na asepsia que vocês fazem de vocês, na asepsia que se faz do ambiente e no controle que vocês fazem entre um atendimento e outro. Usa luva, não usa luva, lava-se a mão, não lava-se a mão, usa-se qual produto e não usa qual produto. Então a gente tem aqui um tópico para falar do controle de micro-organismos. Então, só para vocês entenderem que nós podemos encontrar, da mesma forma que os antibióticos, e aqui eu vou acrescentar um a mais para vocês. O controle de micro-organismo, ele pode ser feito de forma bacteriostática, em que o número total de células e o número de células viáveis se mantém constante, então a gente paralisa, tá? Então, depois que esse mecanismo sumir daquele meio, elas voltam a crescer, mas elas mantêm viáveis ali, tá? Então, o bacteriostático paralisa o crescimento, mas a bactéria continua sendo a mesma, tá? Já o bacteriostático, ou o bactericida, desculpa, o número total de células diminui com a aplicação da substância. Então, eu tenho um N de bactérias e esse N diminui. E a gente tem o bacteriolítico, tá? Que é uma outra forma da gente eliminar bactérias do meio, rompendo a célula bacteriana, tá? Então, o bacteriolítico, o número total de células e as células viáveis, elas também diminuem. Então, a diferença aqui entre esses três métodos é a contagem tanto de células quanto de células viáveis. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: qual dos métodos vocês vão utilizar? Qual dos métodos faz mais sentido? A resposta é um grande depende. Depende do objetivo de vocês, depende daquilo que vocês querem fazer. E aí eu vou começar aqui a trazer alguns desses exemplos para vocês. Então vamos lá. O controle de um micro-organismo, ele está diretamente ligado à eficiência ou à eficácia do agente químico, tá? Quais fatores que podem afetar a eficiência do agente químico? Tempo de exposição, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que algumas empresas, ou às vezes serviços, que não necessariamente sejam de saúde, talvez estéticos, pela falta de conhecimento do agente que eles estão usando para matar a bactéria, o tempo de exposição ao calor ou à substância é muito pouco, tá?
Eu dei esse exemplo para vocês há umas 2 aulas atrás, quando eu relacionei os gastroenterologistas quando eles fazem endoscopia ou colonoscopia. Você não autoclava com calor e pressão um produto de vídeo, né? Um equipamento de vídeo. Então, o que você faz? Você coloca exposto a um agente químico. E existem protocolos para isso. Tá? O glutaraldeído, por exemplo, você não deixa um produto submerso ali por menos de 30 minutos, com o risco de você não ter o controle do tempo e da eficácia do agente, e o próximo paciente for fazer uma colonoscopia, o equipamento está contaminado. Tá? Então, assim, obviamente que isso tudo é fiscalizado. O Serviço de Vigilância Sanitária fiscaliza isso para a gente. Tá? A gente tem que relacionar também o tipo de micro-organismo, se ele forma biofilme. Quando vocês forem tomar banho, olhem no chuveiro de vocês. Se vocês verem onde está saindo a água, tiver aquela camada, aquela crosta pretinha em cima ali do lúmen onde sai a água, aquilo ali é biofilme, tá? Biofilme se forma no dente, tá? Para quem usa aparelho, tá? Quando coloca, ou quem já usou, né, coloca o aparelho na boca, qualquer movimento que a gente faz com a bochecha arranha e corta. E às vezes a pessoa chega inadvertidamente, pega a bochecha da gente e dá aquele corte. E depois de algum tempo, a gente continua com o mesmo aparelho, mas a gente não pode comer normal, as pessoas podem apertar nossa bochecha que não corta. Por quê? Porque as bactérias formaram um biofilme ali no aparelho, formaram uma película ali de bactéria. E esse biofilme muda quimicamente o meio externo do meio interno. O meio interno é mais propício para o crescimento das bactérias. Então, elas criam essa camada protetora química, então é uma camada quimicamente falando, que protege essas bactérias contra a ação do meio. Tá? Isso acontece nas pias, nos ralos, então isso é muito comum. O endósporo é uma forma de resistência e tanto o biofilme quanto o endósporo é uma mudança na morfologia da membrana desses micro-organismos. Tá? Outra questão, a concentração do agente químico e se esse agente químico tem na sua presença outros compostos orgânicos, se tem matéria orgânica, pH, a temperatura, tá? Se esses materiais eles são voláteis ou não, então eles podem evaporar em superfícies quentes, tá? Então todos esses critérios eles são levados em consideração, tá? E aí vocês podem perceber que o tempo de morte do micro-organismo ele é exponencial com relação ao tempo, tá? Então, quanto maior o tempo, maior é o número de células que estão sendo eliminadas até que a gente não tenha ali mais nenhuma, tá? A gente tem produtos que atuam sobre a parede celular e membrana. Qual que é o alvo? Proteínas, camada fosfolipídica, lipopolissacarídeos e peptidoglicano. Qual é a ação dessas substâncias? Afeta a permeabilidade. Um exemplo clássico que vocês podem imaginar agora, álcool a 70%. Então ele afeta a permeabilidade, afeta a síntese, causa rompimento e favorece a lise da célula. Qual a causa? Afeta o crescimento e pode levar à morte do micro-organismo. Tá? Então, a gente tem um primeiro exemplo de substância que controla. Ah, professor, antibiótico pode ser utilizado como controle de população bacteriana? Lembre-se que o antibiótico é toda e qualquer substância utilizada para eliminar o micro-organismo. Então, sim. Tá? Exemplo. Surfactante.
A ação do surfactante sobre bactéria é dissolver a membrana e causa desnaturação de proteína nas bactérias. Uma bactéria sem membrana, ela perderá todos os seus componentes citoplasmáticos e ela é eliminada daquele meio. Outro alvo, proteínas. Qual que seria a ação desses agentes que atuam sobre proteases, sobre proteínas? Romper pontos de hidrogênio, as ligações proteicas, né, o que a gente chama de cross-linking ou cross-liking, a alquilação, redução ou oxidação das pontes de sulfeto. E o que ele causa? Desnaturação de proteínas e ou suas inativações. Um dos agentes de controle não químico, mas físico que a gente tem que atua aqui é o calor, tá? Então, a autoclavagem, ela causa desnaturação de proteínas, induzindo elas a ser desnaturada por causa do calor, tá? Outros exemplos que atuam sobre DNA ou RNA. A ação dessas substâncias é ligar covalentemente ao DNA e degradar ele. Qual seria a causa? Ligar no ribossomo e parar sua tradução, ou ligar no DNA e inibir a replicação e transcrição, degradar o DNA e ou RNA. Tópicos para vocês não confundirem mais, tá? Isso vai ser cobrado demais de vocês. Para cada sítio, a gente tem um uso. Quando a gente fala em esterilizar, a gente não esteriliza matéria orgânica. Então, quando você passa uma substância degermante na mão para lavar a mão, você não está esterilizando a sua mão, tá? Mas o que você está fazendo, então? Você está fazendo uma asepsia ou uma antisepsia. Então, quando a gente usa o conceito de esterilizante, nós estamos falando que é uma substância utilizada para matar tudo, inclusive endósporo. Em especial, e aí vem a diferença, métodos esterilizantes não são usados em objetos orgânicos, ou seja, a gente não esteriliza o corpo humano, tá? Porque o corpo humano é orgânico. Desinfetante, tipo água sanitária, mata tudo menos os endósporos. Reduz a contaminação na superfície de objetos inanimados. Então, quando você passa água sanitária sobre uma pia, você está reduzindo a contaminação. Já os antissépticos e germicidas, eu não sou muito fã de usar essa palavra germicida, vocês vão entender por que mais à frente. Os antissépticos, eles matam ou inibem o crescimento de boa parte dos micro-organismos transitórios que pode ser usado na superfície da pele, tá? Então, uma incisão cirúrgica, quando a gente usa degermantes, por exemplo, quando a gente quer fazer um curativo, a gente quer limpar a ferida, a gente geralmente usa um degermante, ali numa atenção rápida ao paciente. Já os sanitizantes, eles reduzem os níveis considerados seguros, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Eu vou falar desse primeiro esterilizante, tá? E aí eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então vamos lá. O que o esterilizante faz? Mata tudo, inclusive endósporo, tá? A gente pode usar como primeira escolha calor ou radiação, congelamento, o uso de radiação ultravioleta. É muito comum em alimento, tá? Então, esses pacotinhos de Doritos, esses alimentos assim, a gente usa muito esterilizante por radiação, tá? Se vocês pegarem qualquer invólucro de
agulha, seringa, e vocês tiverem a curiosidade de ler antes de você abrirem aquele invólucro da forma correta, vocês vão ver que ali tem um gás. É um gás esterilizante, que é o óxido de etileno, tá? Então, é uma das formas que a gente, porque o gás ele consegue perfundir nos poros do pacote e manter ali ele estéreo por um determinado período de tempo. Que tempo seria esse? Dias, semanas ou meses, de acordo com o manuseio. Então, se você fica pegando caixa de pacotes de seringa, levando para um lado para o outro, material cirúrgico, você fica tirando do lugar e colocar no outro, o condicionamento, tá? Geralmente vocês vão se deparar com o hospital colocando isso em lugar mofado, em lugar um pouco arejado. Então, tudo isso facilita a redução do tempo de esterilização, tá? Em segunda escolha, a gente pode usar os líquidos, tá? O problema dos líquidos é que eles são voláteis, eles evaporam. Então, a água sanitária, por exemplo, tem muita gente que tem sensibilidade à água sanitária. E o cheiro de água sanitária em excesso pode causar algumas alergias, né? Algumas alergias respiratórias, alergia de pele quando se tem contato e tudo mais, tá? E por último, os desinfetantes, eles matam tudo menos os endósporos, reduzindo a contaminação na superfície de objetos inanimados. Tá? Então a gente usa em objetos inanimados. A gente pode usar o álcool ou os detergentes catiônicos, tá? Que geralmente a gente usa muito em hospital e consultório médico para descontaminação de piso, das mesas, das bancadas e até mesmo das paredes.